estamos a viver uma cegueira branca, como a cegueira escrita por Saramago num ensaio sobre a cegueira? Exatamente. Eu sempre achei, não é, que esse é o melhor romance do Saramago, por todos os motivos. Não é? E estamos exatamente de novo aí. Nós portugueses E o mundo inteiro, em todo lado, estamos exatamente da mesma maneira, não é? Digamos, substituímos o pensamento, não é, por frases feitas, não é, que não significam nada, não é? E estamos a caminhar para aí. Significam muitas vezes ódio. Exatamente. E então isso vem tudo cá para cima, não é? Vem tudo cá para cima. E eu acho que estamos outra vez a caminhar nesse mesmo sentido. Evidentemente que há diferenças, a história não se repete, né? Mas, de facto, digamos, a tragédia que é a história da humanidade repetiu-se sempre. O que é que a gente pode fazer? Mantermos lúcidos, né? Combatermos todas estas coisas que vêm, porque, no fundo, às vezes, o que a gente sabe, o que eu sinto, é que a estupidez subiu ao poder. Onde fores, por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. O meu convidado cresceu numa aldeia do norte, numa casa sem livros e num país fechado, conservador e salazarista, mas logo aos 13 anos descobre o gosto pela leitura nas carrinhas da biblioteca itinerante da Gulbenkian, que o leva a devorar um mundo de obras literárias durante a adolescência. Começa aí um mergulho, uma sede crescente, um prazer sem tamanho e sem fim pela literatura, com um sentido de missão, de rigor e de ética, pela defesa dos seus autores e autoras e pelo valor dos livros, que o acompanha até hoje e que o leva a ser um dos editores literários mais conceituados do país. Falo de Zeferino Coelho, editor da Caminho, o único editor de uma obra de língua portuguesa distinguida com o Prémio Nobel da Literatura, uma distinção atribuída a José Saramago em 1998. Vou querer que Zeferino me conte o tanto que andou até aí chegar e como foi receber a notícia furacão de um prémio que prestigiou para todo o sempre um país, despertando o mundo para a sua literatura, num dia em que, nas palavras de Saramago, os portugueses cresceram 3 centímetros, em que todos nós nos sentimos mais altos, mais fortes, mais formosos até. Sei que Zeferino se refere a essas décadas em que acompanhou a edição dos muitos livros de Saramago como a cavalgada sem descanso. Vou querer saber como era editar Saramago e como foi ver um autor considerado maldito no início tornar-se um dos maiores e mais prestigiados escritores do mundo. Além do Nobel, importa dizer que Zeferino Coelho pode orgulhar-se de ser o editor de 8 prémios Camões. 8 é obra. E que interessante é perceber que na sua família de autores e autoras há uma nova geração em que ele aposta e que o acompanha nas últimas décadas de forma muito fiel e cúmplice, com confiança e admiração. Como se resume uma vida inteira numa só introdução, quando valia pelo menos um livro ou uma biblioteca inteira, para melhor percebermos o seu rumo até à sua editora Caminho e os bastidores da publicação das centenas de livros de tantos autores de excelência. Como acontece com quase todas as vidas, a de Zeferino resume-se a uns quantos momentos-chave. O primeiro que Zeferino recorda, numa partilha prévia que teve comigo, passou-se quando ele teria 15 anos e estava no Liceu de Guimarães, diante da folha de inscrição no 6º ano. Tinha que escolher ali mesmo o curso, à linha, como se dizia na época. Na falta de melhor, Zeferino Coelho escolheu
F de Filosofia, que pouco antes um amigo lhe aconselhara, ao mesmo tempo que vivamente lhe desaconselhara a D de Direito, dizendo que Zeferino, com a Filosofia, faria o curso com uma perna às costas. Foi assim? Foi. Foi. O que de facto aconteceu por motivos que Zeferino diz não querer recordar. O momento seguinte dá-se já no Porto, logo após o fim do curso, quando disse que sim a um convite do editor Cruz Santos para ir trabalhar com ele na editorial Inova. Na altura, não foi mais que um part-time enquanto esperava ser chamado para a tropa. Mas o trabalho nessa editora acabou por ser a sua verdadeira licenciatura. Outro momento que Zeferino destaca foi o convite do seu camarada Carlos Costa, que dirigia o PCP no norte de Portugal, quando lhe perguntou se Zeferino estaria disponível para trocar o serviço militar pela luta antifascista na clandestinidade. Zeferino aceitou viver na sombra durante uns tempos, por entender tratar-se de um dever a que não se poderia furtar. Como foi viver com o medo, na clandestinidade, com um nome falso, sem barba, pelo que sei, arriscando a liberdade ou até mesmo a vida? Passaram 6 anos até Zeferino reencontrar em Lisboa alguns amigos e camaradas que o convidaram a ir trabalhar na Caminho. Zeferino aceitou o desafio e o resto é a história que muitos conhecem, marcado por 3 decisões que moldaram a sua vida até hoje. O facto de, em 79, ter tido a lucidez de defender com unhas e dentes a atribuição do Prémio para Originais de Literatura Juvenil ao livro Rosa, Minha Irmã Rosa, de Alice Vieira. O facto de ter proposto a edição da peça de teatro A Noite, de José Saramago, quando pelo menos 2 editoras o tinham recusado. E o facto de ter proposto a publicação de um livro com o título Uma Aventura na Cidade, de Ana Maria Magalhães e Isabela Alçada. Uma coleção que teve logo enorme êxito, lida, entretanto, por várias gerações. Foi sobre estes 3 pilares que se construiu a editorial Caminho e, por arrasto, a vida de Zeferino Coelho. O que mais dizer nesta introdução que já vai longa? Quem o conhece de perto afirma que ele é um editor sempre do lado dos seus autores e autoras, de quem se torna tantas vezes amigo, conselheiro, cúmplice, e que está disponível para ir até onde o livro pede. E por isso tantas vezes tem arriscado, sem nunca ceder às modas, modinhas e formatos, fórmulas e estratégias importadas das Américas sobre o que vende e dá números e fama. Que diagnóstico faz atualmente Zeferino do mercado literário português? Mudou muito a forma como se lê e se edita livros desde que começou neste ramo há 50 anos? Qual o seu olhar sobre os best-sellers que estão arrumados nas prateleiras da literatura e os seus autores? Ainda se lê pouco e mal em Portugal? Ser editor é procurar agulhas de diamante num palheiro de muitos textos medíocres e mal escritos? O que faz de alguém um bom editor e, já agora, um bom escritor? Num país, numa Europa e num mundo num estado tão difícil, extremado, com tantos atentados à democracia, continuar a publicar de forma militante tantos livros é um ato de liberdade e de resistência? O que o leva a continuar? Como mantém a esperança e a utopia quando o horizonte não augura nada de bom? Nestas alturas, a literatura salva? Bom, perguntas não me faltam. Vamos ver até onde é que vai esta nossa conversa. É na sala de podcasts do Expresso onde ela arranca agora. Olá, Zeferino Coelho. Bem-vindo ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Muito obrigado pelo convite para um podcast tão prestigiado como é o seu. Prestigiado é o Zeferino. Muito me honra estar aqui e obrigado por ter aceitado. Obrigado, eu. Vamos saltar juntos? Muito bem, vamos em frente. Bora. 7 segundos é quanto basta para criar a primeira impressão. E é quanto basta para que algumas fiquem consigo para sempre. Como um momento em que se apaixonou por algo realmente belo. As sensações, os detalhes, as possibilidades.
Ou como o instante em que vir pela primeira vez o DS7 Edition France, forjado na mais pura elegância francesa. Como quando entrar a bordo e se envolver com o interior em alcântara preto, com pormenores em dourado e carmim. Uma experiência absolutamente única. Descubra a nova Edition France em dsautomobile.pt. Bastam 7 segundos. Então, começo com esta pergunta principal, parece-me a mim, perante o estado das coisas no país, na Europa e no mundo, nesta altura tão difícil, com tantos extremismos e atentados à democracia, e sabendo que ainda se lê pouco em Portugal, continuar a publicar de forma militante tantos livros é um ato de liberdade e de resistência? Para mim, digamos, em primeiro lugar, é a minha profissão, né? Portanto, que já falou aí como é que eu entrei na profissão e me mantenho lá desde estes anos todos, né? Portanto, em primeiro lugar, é o que eu sei fazer, né? Minimamente, né? Depois, sim, a verdade é que eu passo uma boa parte, ou se não a maior parte do meu tempo, a ler, né? E dou-me bem com isso. Como disse, desde novo, que eu, sem saber explicar porquê, né? A leitura me atraía, né? Eu hoje não sou capaz de lhe dizer o que é que eu lia, mas levava 6 ou 7 livros para casa e naqueles 15 dias eu lia-os todos e ia lá depois trocá-los. Né? Isso aos 13 anos, numa altura em que Portugal estava fechado, na ditadura de Salazar, e estava numa aldeia onde poucas coisas chegavam, não é? E foi de facto essas bibliotecas itinerantes que lhe trouxeram o mundo através dos livros, não é? Exatamente. Hoje é difícil, né? Para quem quer que seja, descrever aquele ambiente. Né? Como é que era aquele ambiente? Era um ambiente em que, digamos, bom, quer dizer, as janelas estavam fechadas, não é? As janelas que hoje já e abrem para o mundo e aparece isto e aquilo, e este diz uma coisa, o outro diz outra, e o outro diz outra, e outro não sei o quê, às vezes até se zangam uns com os outros, né? Isso não existia. Né? Portanto, havia uma coisa que é o governo governa e as pessoas obedecem. Né? E tinham cada um medo no seu papel. No silêncio, não é? Exatamente, e tinham medo, não é? Havia um medo que, digamos, pairava sobre as pessoas, não é? De tal modo que os pais, a minha mãe, nunca te metas nisso, olha, nunca te metas nisso. As janelas estavam fechadas para tudo. Exatamente. Para o conhecimento, para o que se passava no país e no mundo, não é? Exatamente, e a gente crescia com as janelas fechadas, não é? E portanto só via aquilo que lá estava dentro, à luz artificial, né, que a censura permitia, que as autoridades permitiam. Qualquer coisa que se passasse fora disso era imediatamente reprimido. E portanto, digamos, eu cresci nesse ambiente. Claro que mesmo nessa mesma idade, aos 13 anos, em que eu frequentava já as bibliotecas da Gulbenkian, que passavam lá pela minha terra de 15 em 15 dias, a seguir ao jantar, lá estavam umas 15 pessoas, não mais do que isso, ali à espera da carrinha. Nunca vi lá um amigo ou um colega meu do liceu, nunca vi. Da sua idade? A minha idade. E por isso eu não sei explicar porque é que eu lá estava. Não sabe explicar o que o levou a primeira vez a abrir aquela janela? Não sei, foi uma curiosidade sobre aquilo que parou ali, parava lá no centro da Terra, e eu sei que aquilo me fascinava, e pronto. Mas, quer dizer, nesse mesmo ano, eu acho que foi 58, salvo erro, uma luz fez no horizonte. Havia as eleições do Humberto Delgado. E um dia, eu não sabia nada disso, mas quer dizer, nessa altura havia um pouco mais de liberdade, digamos, tudo muito controlado. E o Humberto Delgado passou lá na minha terra, na estrada que ligava antigamente o Porto a Vila Real. Passou ali e alguém lá da terra fez-lo parar e fizeram subir para cima de uma mesa de um bar que havia ali e dizer qualquer coisa que eu não sei o que é. E aquilo, eu fiquei espantado com aquilo. Eu nunca tinha visto. Eu imaginava, mas aquilo deu-me a ideia que há coisas diferentes. Há alguma coisa diferente. Que eu não vejo. Havia ali Eu via aquelas pessoas entusiasmadas com ele e até, eu conto isso várias vezes, uma senhora que lá estava, já com a sua idade, eu olhei e disse, até a Dona Preciosa.
Era a minha vizinha. Isso é precioso. Exatamente, era a minha vizinha. O que é isto? Havia aí uns ares de novo mundo, de liberdade, não é? Naquelas palavras. Exatamente. O que é isto? Não é? Isto existe, pá. Digamos, isso despertou muito, não é? Quer dizer, continuei com a minha coisa, porque, digamos, a política não havia, não é? Mas isso marcou-me quando eu, pouco tempo depois, quando entrei na Faculdade de Letras do Porto, sim, olha, cá está. É o mundo que aquele homem anunciava, é este, não é? Mas esse período inicial, quando começa a ler livros nessas bibliotecas itinerantes, definiram, de certa maneira, o seu caminho, porque lhe abriram esse mundo. Se essas bibliotecas não existissem e essa paixão pelos livros não tivesse acontecido nessa época, podia ter sido tudo diferente. Acho que sim, não é? Porque apesar de tudo, não é? Aquilo, digamos, eu hoje não sou capaz de reter nada, não retive nada do que li e tudo isso, não é? Mas, digamos, este ato físico, não é? De sentar numa cadeira, abrir um livro e começar a ler, isto é uma coisa confortável. Para mim, isto é o que há de mais confortável, não é? E eu sentia desde essa altura. Deu-lhe mundo, não é? Exatamente. Quando não havia mundo. Exatamente. O que é que lia? Autores que lhe ficaram da adolescência? Havia, digamos, o Júlio Verne, não é? Que li muita coisa do Júlio Verne. A Volta ao Mundo, a começar por aí. Exatamente, e a Viagem ao Centro da Terra, essas coisas, digamos, o Exagero do Czar e esse tipo de coisas, quer dizer, li tudo isso, não é? E fundamentalmente isso, não é? Portanto, e outros livros de aventuras, havia uma coleção da Portugália, aliás duas, uma coleção de livros para raparigas e outra de livros para rapazes, que tinha, os rapazes tinham o Huckleberry Finn e também várias outras coisas que eu li com muito prazer, não é? Isso ficou. Eu já tinha, não sei. Eu não sei porque é que fui para lá ter a biblioteca da Gulbenkian. Pois, entretanto, vais estudar para o Porto, anos depois, e no Porto, com outros colegas, descobre as tertúlias, as discussões, as trocas nos cafés, não é? Com uma certa elite estudantil, não é? Exatamente. Portanto, eu inscrevi-me no curso de Filosofia, como disse há pouco, né? E fui para a Faculdade de Letras do Porto, que abria nesse ano. Né? A Faculdade de Letras tinha existido desde o tempo da Renascença e não me lembro o nome dele, né? do movimento da filosofia portuguesa e essas coisas, né? E fechou nos anos 30, né? Tinha havido lá muita atividade antifascista e o governo escolheu a filosofia porque um amigo seu disse que ia tirar esse curso com uma perna às costas. Tirou com uma perna às costas? Exatamente. Tirou com uma perna às costas? Eu ainda tentei até tirar com as duas pernas às costas, mas caí duas vezes. Não tinha essa flexibilidade toda. Exatamente. Mas Bom, isso é um traço de caráter meu, não é? Sim. Portanto, eu tenho dificuldade de dizer o que é que... Ou as coisas vêm ter comigo, né? E eu tenho algum jeito para separar o trigo do joio, né? Ou se me perguntam para onde é que queres ir, eu tenho dificuldade em dizer para onde é que queres ir, não é? Ainda hoje? Bom, eu hoje a questão não se me coloca há muito tempo, não é? Portanto, pois. Não lhe sei responder com propriedade, não é? Mas naquela altura, uma coisa entre rapazes, eu tinha, não sei, 15 anos nessa altura, não é? Portanto, não vais para aqui, vai para lá, olha, não sei quem disse-me que não sei quê e tal, e lembro-me perfeitamente desse amigo dali que me disse, não vais para a direita, porque eu me disse, vai para a filosofia que faz a coisa com uma perna às costas, não é? E fez? Eu fui por causa da perna às costas, mas isto eu devo confessar que não... Mas a filosofia também é uma disciplina importante para o pensamento, não é? Exatamente. Para se refletir e na altura... Exatamente, e aquilo eu acho que faz bem a todas as pessoas estudar um pouco de filosofia. Depende de como se estuda e depende de que filosofia se estuda. Mas ela é um instrumento muito útil para nós tentarmos perceber o mundo em que estamos, não é? E isso eu aprendi na Faculdade de Letras do Porto. Com esses amigos também que tiveram um papel importantíssimo, não é? Pois, claro. Entretanto, acontece a determinado momento um convite para uma editora
para trabalhar. Fez alguns pescados, pelo que sei, não é? Até esteve a contar a luz. Sim, exatamente, a água. Também arranjei um emprego, digamos. O meu pai não podia sustentar-me no Porto a estudar, não é? E, portanto, aí me disse, vê lá se arranjas um emprego, e eu arranjei, não é? É uma região na Companhia das Águas do Porto, não é? E, portanto, eu trabalhava aí. Aquilo tinha um sistema de trabalho que deixava muitas horas livres por dia, não é? E isso era uma coisa preciosa, não é? Pois. O ordenado não era grande coisa, era um funcionário público de baixo extrato, não é? Mas dava muito tempo, não é? E, portanto, isso permitia-me ir às aulas muito longe, não é? Fazer isto ou fazer aquilo e, sobretudo, dedicar-me à atividade política, não é? Que era o que eu fazia com mais intensidade nesses anos que vivi no Porto. Uhum. Isto, digamos, muito por influência desses amigos, não é? E colegas que fui encontrar. Eu vinha, portanto, cheguei ali, não é? Em 62, 63, por aí, não é? Nesse ano letivo, cheguei ali e fui encontrar esses meus amigos. A faculdade era muito pequena, tinha aberto nesse ano, só tinha 2 cursos, Filosofia e História, e, portanto, teria 70 ou 80 alunos, não mais que isso, não é? Portanto, nós conhecíamos todos, não é? E eu fui calhar no meio desses, né? Alguns já tinham estado presos, né? Outros não tinham estado presos, mas tinham uma atividade, uma atividade cultural, política ou cultural, né? Eu fui cair no meio deles, né? Sim. Entretanto, há um momento importante que diz que foi a sua licenciatura, que foi quando recebe o convite para um part-time numa editora Inova, não é? E isso também foi um momento crucial para tudo o que lhe foi acontecendo, não é? Exatamente. Portanto, eu acabei o curso em 69, né? 1969. Eu estava por ali, digamos que havia aquela situação que era uma espécie de quase de ou é solteiro ou é casado ou está à espera da tropa. Era mais ou menos isto. Um estado civil muito particular, né? Nós metíamos, enquanto estudei, meti os papéis para o adiamento e sempre me deram adiamento. Até que naquela altura acabou o curso, portanto não podia meter mais papéis e estava à espera. Em 69 também houve umas eleições, traz-me aquelas eleições que o regime organizava, não é? Mas, digamos, a oposição sempre concorria. Eleições não democráticas, exatamente. Portanto, sim, não eram livres, não importa dizer. Aquilo era uma palhaçada. Uma fantochada. Exatamente, era uma fantochada. Não é? Mas, digamos, a oposição, do modo geral, aproveitava. Para ter alguma voz. Exatamente. Porque então era possível distribuir uns documentos, dependia do texto, mas, quer dizer, havia uma certa margem para o fazer, havia margem para fazer uns comícios, e, portanto, era isso que se aproveitava. E eu participei na lista da CDE de Lisboa, do Porto, desse ano, de 69. E, portanto, eu era um estudante anónimo, de repente tornei-me conhecido, porque aparecia a minha fotografia nos jornais e não sei o quê. Não? Como candidato ou a fazer parte de um partido? Fazia parte da Comissão Eleitoral do Porto, né, que era autorizada provisoriamente para que depois que logo acabava as eleições, aqui terminava, fechava outra vez. Tornei-me conhecido. E o Cruz Santos, né, que eu tinha já há pouco tempo, né, tinha fundado lá uma editora, que é essa editorial Inova, falou-me. Ele é um homem de esquerda, sempre foi, já era nessa altura. E precisava de gente para ir lá trabalhar com ele, como funcionário da editora, né? E ele deve ter achado que eu oferecia alguma confiança política, né? E então lá fui, para lá, né? Convidou-me para fazer lá um part-time, acertámos as condições e lá comecei a trabalhar. E isso foi a sua formação para muita coisa que aconteceu a seguir, não é? Exatamente. O meu destino, digamos, seria normal, era eu ir à tropa. E depois ser professor, imagino, de filosofia. Ser professor de filosofia, exatamente. Esse era o meu destino. Não me agradava especialmente, não me estava a ver muito como professor. E de repente surge aquela oportunidade. Então eu lá fui, né? E aprendi o que é um editor, o que é que o editor faz. Né? O que é que um editor faz? Bom, o editor olha em volta, né? E vê, olha aqui, olha acolá. Começa a trabalhar, vai editar isto, vai editar aquilo, né? São livros que gosta, de um modo geral, né? E aquilo vai crescendo. Né? Já vou querer mergulhar mais
com outro bisturi e de ter mais tempo sobre o que é isto de editar livros, mas tentando passar um pouco pela linha do tempo, a determinado momento entra na clandestinidade, não é? Exatamente. Na sombra do país, não é? Exato. Aliás, sai do país da luta antifascista. Exatamente. Aquilo, digamos, a situação que havia, digamos, era... havia luta política legal quando o regime deixava. Não é? Era essa altura que havia eleições, ou fora das eleições, muito excepcionalmente isto ou aquilo. Não é? No Porto, por exemplo, era relativamente frequente, embora não todos os anos, comemorar, com a autorização do Governador Civil do Porto, comemorar o 31 de janeiro, por exemplo. Era tradicional ali. Não é? Mas fora isto, não havia atividade política. Não é? Havia, em todo o caso, militantes antifascistas. Uhum. E esses, digamos, de alguma maneira, sempre, digamos, não deixavam nunca de atuar, adequando-se às formas possíveis. Esses amigos que eu tinha eram isso, eram militantes antifascistas, uns mais, outros menos. E desafiaram-no a juntar-se a essa luta contra o regime. Não foi bem desafiar-me, eu entrei ali e, digamos, aquilo já estava, foi o sítio onde eu entrei. Não é? Como é que foram esses anos na clandestinidade? Foi gerir o medo? Bom, naquela altura eu devo confessar isto, não é? Porque, assim como já confessei que fui para a filosofia porque aquilo se fazia com a perna nas costas, eu também fui para a clandestinidade porque achava que não tinha outra coisa para fazer. Foi para ocupar a vida. Digamos, eu achava que aquilo era a minha obrigação. Quando um camarada meu do PCP me perguntou: queres vir para a clandestinidade? Isto não é a mesma coisa de dizer: olha, tenho aqui um emprego, queres ir para... Claro, não, é uma coisa... um sentido de missão. Exatamente. Né? E eu perguntei a mim próprio, né? O que é que eu vou responder? Tenho que responder que sim ou que não. Né? Teve medo quando tomou essa decisão? Não teve medo propriamente, né? Mas achei que, não posso, eu não tenho motivo nenhum para dizer que não. Sou absolutamente livre, digamos, ninguém depende de mim, não há, e portanto, porque é que eu vou dizer que não? E aí? Porque tenho medo, é pouco aceitável. Não vou dar bem com isso. E portanto disse que sim. Portanto, não há nenhuma espécie de romantismo, vou fazer hoje de estar na clandestinidade e tal. Quer dizer, o que eu senti é que eu tenho que fazer isto, porque não tenho pretexto nenhum para deixar de o fazer, e é a minha obrigação fazê-lo. Mas já diz muito também de si, o ter dito que sim, não é? Exatamente. E depois há uma série de peripécias, dizendo assim, que nesses primeiros momentos tem que tirar a sua barba, não é? E pintar o cabelo. Combinado, então combinamos com o meu camarada Carlos Costa, que já morreu, não é? Mas que ele dirigia ali o PCP ali no Norte, né? Que era então: quando for chamado para a tropa, não vais. Nesse momento passas à clandestinidade. Então eu fui chamado para a tropa, aparecia. Isto agora faz de outra maneira, suponho eu, mas naquela altura eram publicados uns editais que eram ponderados nas freguesias, e a gente ia lá ver: olha, está cá o meu nome. Fui chamado para a tropa para me apresentar em Mafra no dia 2 de janeiro de 72. Avisei o Carlos Costa que tudo isto já estava tudo previsto, né? E então lá fui, tive que cortar a barba. Eu já tinha esta barba e este aspecto que tenho hoje. Cortar a barba, arranjar melhor o cabelo. Um pouco mais novo. Mudar de óculos. e teve que sair do país, não é? Bom, depois, digamos, estive uns tempos, andei por aí, escondido por aqui e por lá, à espera que o PCP decidisse o que me ia fazer, porque não tinha decidido ainda, não é? E então decidiu ir colocar-me numa coisa que existia na altura, né? Que era a Rádio Portugal Livre, que era uma rádio do PCP que emitia a partir de Bucareste, na Roménia, emitia para Portugal em ondas curtas. Foi para aí que me puderam, e quando veio 25 de Abril eu estava aí. Estava aí, sim. Estava em Bucareste. Exatamente. E regressa. Pois regressei. E nesse regresso a Portugal é quando, tempos depois, recebe o convite para integrar a editorial Caminho, editora do PCP. Criada por gente do PCP. É mais Sim. precisa a expressão, não é? Eu já lhe conto, não é? Quando eu... Portanto, depois
eu fui para a tropa. Eu tinha faltado à tropa, portanto eu não me tinha apresentado, era refratário. Uhum. E já depois o Conselho da Revolução decidiu que estes refratários e desertores, como se atribuía a todos eles razões políticas para isso, não eram suscetíveis de ser condenados, mas tinham a obrigação de fazer a tropa como toda a gente. Então fez a tropa. E portanto fui reinspecionado, como várias outras pessoas, não é? Fui apurado para todo o serviço e fui à tropa. Ok. E depois de fazer a tropa que... E exatamente, eu estava na tropa, como eu era licenciado em filosofia. E digamos, até esse momento, os licenciados em filosofia, pelo facto de terem tido 2 cadeiras de psicologia, eram os psicólogos com maior formação que havia em Portugal. A psicologia era desprezada, não é? Portanto, era um ramo da filosofia. Mas em todo o caso a tropa ia buscar aí para os serviços psicotécnicos. Uhum. E eu estava no serviço psicotécnicos ali na Avenida de Berna e reencontro esses meus camaradas e amigos lá que conheci no Porto uns anos antes, né? Eles estavam a trabalhar já numa editorial Caminho, que ia começar a publicar livros, e disseram, mas tu é que tens experiência de editor, né? Porque trabalhaste lá na Inova, no Cruz Santos. Portanto, vens para aqui, quando saís da tropa, vens para aqui, porque a gente está a precisar, temos que começar a publicar livros, né? E começa aí a grande história da sua vida enquanto editor, exatamente, não é? Exatamente. Uma editora na altura muito conotada com o Partido Comunista. Sim. E por via de razão era visto como o editor comunista, não é? Sim, digamos, nós éramos comunistas, não é? E digamos, temos todo o direito de o ser, não é? E isso não nos impede de exercer os nossos direitos civis e políticos, etc., não é? E até a nossa atividade profissional. Uhum. Então, se nós gostamos de livros, sempre estivemos de livros, nós que tínhamos criado aí em 62 ou 63, né, no Porto, uma cooperativa livreira, né, que aliás ainda existe, que é a Unicep, né, vamos fazer livros. Uhum. Né? Aqui juntava-se, digamos, uma coisa que a gente gostava de fazer com uma profissão onde podíamos ganhar a vida, né? Entretanto, começa-se a livrar dessa fama de editor comunista porque começa a publicar nos anos que seguem autores com várias cores políticas, não é? Exatamente. E enquanto editor foi valorizando sempre mais a boa literatura do que a cor política dos seus autores, não é? Exatamente. A nossa ideia era essa mesmo, não é? Nós somos comunistas, ninguém tem nada com isso, não é? Agora também somos editores. E, portanto, publicamos as coisas que achamos que são boas. Literariamente, não é? Literariamente e tudo isso. E, portanto, na ensaística procuramos coisas bem feitas. Não publicamos coisas más por motivos políticos, como publicamos coisas boas por motivos políticos, não é? Vamos fazer uma editora que, sim, é uma editora progressista, porque nós não podemos fazer livros publicando o contrário daquilo que nós pensamos. Dificilmente faremos isso, não é? Porque tivemos já toda uma latitude de coisas e começamos a publicar. Entretanto, há momentos-chave que contam como a editora Caminho se torna uma das mais relevantes do país, e um dos momentos é quando decide publicar o livro Rosa, Minha Irmã Rosa, de Alice Vieira, não é? Outro momento seguinte, também conhecido de muita gente, é quando decide também editar a peça de teatro A Noite, de José Saramago, quando muitas editoras o tinham recusado, ou pelo menos 2, pelo que sei. Foi uma questão de faro da sua parte? Intuição? Talvez, mas foi também... Olha, começamos pela Alice Vieira, não é? A editora estava numa situação complicada porque é difícil arrancar uma editora nova. E isto porquê? Porque a editora vive dos livros que vende, não é? E os autores que vendem muitos livros, não é? Estão nas respectivas editoras que os tratam muito bem porque eles vendem muitos livros. Portanto, não é fácil ir... O mercado está ocupado, não é? O jogo já está dividido, não é? Exatamente. Portanto, nós estávamos já numa situação complicada porque as vendas eram reduzidas. Então, tínhamos que fazer iniciativas. E uma das coisas que foi aproveitar o facto desse ano de 1979 ser o Ano Internacional da Juventude, decretado pela ONU. E então criámos um prémio para originais dedicados à juventude.
Eu fiz parte do júri e representação da editora. E recordo-me que havia um livro que eu li, não é? Que disse: este é que vale a pena e ganha o prémio. Porque isto é uma coisa realmente de muita qualidade. Era o da Alice Vieira. É o da Alice Rosa, minha irmã Rosa. E bati-me na coisa, não é? A coisa não foi fácil, não é? Não foi fácil porque havia outras opiniões sobre outros livros, não é? Mas eu não resisti, até sempre o livro, até que acabei por convencer os outros que, bom, então está bem, se você quer, então está bem. Quando fomos abrir o envelope, porque isto era tudo segredo, não é? Quando fomos abrir o envelope era a Alice Vieira. Não sabiam que era. Conhecíamos-la como jornalista do Diário de Lisboa, não é? Aliás, costuma acontecer muito ao longo dos tempos jornalistas que se revelam escritores. Exatamente. Não é? Foi o caso da Alice Vieira, foi o caso do José Saramago, não é? Exatamente. José Saramago, jornalista, editor, que já escrevia, já tinha livros escritos, já tinha alguns livros publicados, mas não era muito conhecido, pelo que sei na altura, e de certa maneira era um escritor maldito, não é? E há uma peça de teatro que ele lhe leva a si. Exatamente. E que tinha sido recusada por 2 editoras, não é? Sim. O Saramago, digamos, para além bom, eu já tinha escrito uns livros, mas que tinham sido, como vendas, um fracasso, não é? O último romance que ele tinha publicado é já nos anos 70, que se chama O Manual de Pintura e Caligrafia, tinha vendido muito pouco. Portanto, por outro lado, por motivos políticos, o Saramago também era uma pessoa que muita gente detestava por razões políticas. E ele terá sofrido essa fatura. Exatamente. Nesse início de escrita literária. Exatamente. Ele viveu entre 75, ele foi saneado do Diário de Notícias, né? Depois viveu de traduções e que ainda arranjasse um pequeno emprego, portanto ele viveu com algumas dificuldades, mas continuou a escrever. Escreveu essa peça a convite da Luzia Maria Martins, que tinha uma peça, tinha um grupo de teatro nessa altura. Uma encenadora, diretora. Exatamente. Tinha um grupo e ela pediu-lhe a peça para comemorar o 5º aniversário do 25 de Abril. E o Zefirino já o tinha debaixo do olho? Bom, nós, quer dizer, eu e lá os meus colegas da editora, a gente ia olhando e tal, e de vez em quando publicámos sei que nesse quadro, por exemplo, publicámos coisas do Virgílio Martinho, deste e daquele, digamos, coisas assim que íamos vendo, tentando entrar no meio, não é? E, portanto, o Saramago também estava ali. Provavelmente ele vai continuar a escrever e, de repente, aparece-nos com a peça. Não é? À noite. À noite. Um género que não é muito vendido, ainda menos bastante menos que a poesia. Muito menos que a poesia, sim, ninguém. E depois até mais, quer dizer, a gente publicou uma peça de teatro, praticamente ninguém compra, não é? Pois. E depois há grupos amadores que escrevem para a editora: nós queríamos fazer esta peça, vocês podiam nos mandar uns quantos exemplares. Pois ainda por cima há isso, não é? E depois ainda há isto, e a gente não sabe o que há de fazer, pega os exemplares. Mas a grande decisão que também marcou a sua vida enquanto editor, porque é um marco, não é? Foi quando decidiu arriscar e publicar essa peça de teatro, porque não o queria perder, não é? Exatamente, porque enquanto autor. A gente achava que ele iria continuar a publicar, já tinha publicado este romance, que um dia destes publicaria outro romance, não é? E nós, se disséssemos não à peça, não é? À peça de Saramago? Sim, ele não voltaria lá. Era o nosso raciocínio. Então, bom, vamos apostar. Isso é ter faro enquanto editor, que é imaginar livros e um percurso de alguém que ainda não tem, não é? Sim. Tem livros escritos, mas ainda não tem isso que se está a imaginar, esse romance que se está a imaginar. Exatamente. Ou esses romances. Exatamente, é preciso ter intuição? Alguma intuição sobre o que há, o meio literário, a vida literária, as pessoas, o que já fizeram, o que podem vir a fazer. Temos tudo isto, evidentemente que adivinhar o futuro não há. Não é? Mas há faro. Mas há tentativas. Não é? E sentiu o quê? Quando pensou publicar à noite porque queria um outro livro dele. Exatamente. Isto, no ano seguinte, em 1980, foi logo a seguir, né? Ele aparece com o Levantado do Chão. E ele já lhe tinha falado o tal romance? Não, ele não tinha dito nada. Até porque, digamos, a peça não foi recusada por outros editores. Não foi a peça. O romance Levantado do Chão é que foi recusado. Ele com a peça, ele nem foi a outros editores.
Porque ele, para além de ler muito pouco, politicamente ele era tinha muito pouco respeito por ele, não é? E portanto, ele pensou, quer dizer, eu levo isto lá aos tipos da caminho, ou ninguém me quer publicar a peça, não é? E então lá foi, quer dizer, nós publicámos, eu disse tudo, e portanto, no ano seguinte, ele veio e trouxe o Levantado do Chão. Já tinha sido recusado. Exatamente. Esse é que tinha sido recusado. E quando eu comecei a ler o livro, felizmente, digamos que as coisas aparecem-nos e a gente tem que decidir publico, não publico. É a vida de um editor, exatamente. Não é? Portanto, não é que simplesmente gosto, não gosto. Não gosto, ponho na estante, gosto, ponho na estante e pronto, acabou. Termina ali a história. Não, o editor não é. Ou publico ou não publico. Eu digo que sim, eu digo que não. E bom, quer dizer, nós lemos o livro, eu comecei por ler o livro, depois li lá um camarada meu, e nós achamos que era um grande livro. Nós achámos isso. E eu lembro-me até, digamos, que eu falei lá com outro meu camarada que era lá da administração e é quem tratava das tipografias e dessas coisas todas, né? E eu disse, olha, Vítor, isto é um grande livro. Aqui nós devemos apostar. Se correr mal, correu mal, mas quer dizer, se não apostarmos nesta, não correrá bem de certeza. E então, mas como é que é? Então, vamos fazer uma tiragem alta, né, para fazer uma distribuição ampla, né, porque, digamos, a venda dos livros também depende um bocado disso, de estarem bem distribuídos. E então ele decidiu, então fazemos 4.000 exemplares. Né? Uns dias depois, estava o livro a ser impresso, né, e ele recebeu um telefone de um amigo, né, um dos que recusou o livro. Uhum. Dizer, pá, vocês são completamente loucos, não é? Estive lá na Guide, à tipografia, e vocês vão fazer 4.000 exemplares de um livro de Saramago. Vocês são loucos, pá. Disse esse sujeito. Disse ao Vítor Branco, mas olha lá, deixa lá o tipo dizer, vamos apostar nisto, pá, vamos em frente, pá, vamos, mas é convictos de trabalhar a sério nisto, não é? Pois. E acertamos, não é? Acertamos. Mais do que acertaram, não é? Foi mesmo. Sim, exatamente. Bingo. Total. Esta obra acompanha a luta de um povo que tenta superar séculos de opressão e desigualdade social, não é? Um livro que se vendeu muito bem e a foi muito bem aceito digamos, foi uma surpresa para toda a gente, né? Sobretudo para a crítica literária. Foi. Que derreteu-se em elogios, né? De um homem que não tinha prestígio nenhum. Aliás, ele próprio sabia isso, ele Saramago, porque ele dizia que se não fosse tudo aquilo que ele escreveu a partir do Levantado do Chão, quando muito, numa história da literatura portuguesa, o nome dele aparecia numa nota de rodapé. Isso é uma expressão dele, né? E aquilo foi uma coisa nova, nunca se viu nada disto, né? Isso é a prova de que os preconceitos que possamos ter sobre as pessoas são péssimos e podem destruir percursos, carreiras brilhantes de pessoas. E poderia ter sido o caso de um dos maiores escritores do mundo que estava a ser mal avaliado e colocado de lado, fora de cena. Aproveitando o título deste livro, Levantado do Chão, eu pergunto-lhe se no nosso país, perante o estado das coisas e com tantos desafios sociais, económicos, políticos, se este nosso país está a precisar de se levantar do chão. Está muito adormecido, não é? Muito adormecido no meio de algumas coisas que conquistou e que lhe dão algum conforto, mas que está, um dia destes, quando acordar, pode ter uma sensação desagradável que afinal aquilo que estava já não está. Aquilo que nós vemos hoje no mundo é uma coisa realmente assustadora. Né? Quando se diz que você disse não sei o quê, vou mandar para aí 2 submarinos nucleares. Quer dizer, isto é eu sou uma pessoa dos anos 60 e não se falava assim. Né? Quando o Khrushchev pôs os mísseis em Cuba, né? Aquilo houve um céu-cifré tremendo, né? E o Khrushchev mandou retirar os mísseis de Cuba, né? Portanto, aquilo que dominava era não queremos guerra, não queremos nunca mais. Já tinha acontecido o Holocausto. Exatamente. Então guerra nuclear, nem pensar nisso. Nem pensar nisso. Né? Agora não.
Quer dizer, agora eu tenho não sei quantas ogivas, o outro tem não sei quantas ogivas, o outro tem não sei quantas ogivas, e a conversa no plano da política internacional gira toda à volta disso. O estado atual do mundo e do país inquieta-o politicamente? Sim, é muito preocupante, não é? Enfim, eu já fiz há pouco tempo 80 anos, e portanto eu sou um velhinho. Já fez 80! Exatamente. Sou um velhinho de 80 anos. Começo a olhar. Parabéns, é verdade. Começo a olhar para isso com uma certa distância. Não, digamos. Mas quer dizer, é realmente muito preocupante, não é? O que vai acontecer a gente não sabe. A literatura pode salvar ou resgatar-nos deste adormecimento, deste estado das coisas em que parece que a mentira anda mais depressa que a verdade e que estamos a dar pouco espaço ao pensamento? Acho que sim, mas e à utopia. O que está a verificar, digamos, é que estratos da sociedade que habitualmente se mantêm à parte, não é? Porque, digamos, as pessoas que, digamos, hoje não leem, elas não leem há muito tempo. Por vezes dizia-se que as pessoas não leem porque há televisão e as pessoas põem-se a ver televisão e não leem. Bom, mas as pessoas que antigamente não liam não estavam a ver televisão. Eles continuam a não ler porque não lhes interessa. E não lhes interessa fundamentalmente por falta de curiosidade. Esta coisa chamada curiosidade, a gente estar atento, ver o que se passa e saber, querer perceber o que se passa, não é? Nem toda a gente tem. Pois. Eu acho até que muita gente não tem. E vivemos num país em que se lê pouco e mal. Exatamente. Exatamente. E então, quer dizer, se aparece um tipo a berrar, mete-se tudo na cadeia, faz aqui, faz a sala, não sei o quê, quer dizer, há uma quantidade de pessoas por trás dele. Se aparece um tipo com um tambor, e uma corneta e uma bandeira a desfilar para a rua fora, junta-se uma quantidade de pessoas atrás dele, e então eles vão até ao fim. Até o precipício. Exatamente. Vão matar o outro, vão ser mortos pelo outro e vai ser... A história é isto. E vivemos esse momento da história? Eu acho que sim. E o papel da literatura aí, qual poderá ser? Eu acho que, apesar de tudo, quer dizer, é relativamente modesto. Não é? Modesto? Acho que sim. Não, as pessoas que... Não me parece que... também já houve períodos de tragédias globais, não é? Sobre grandes literaturas. Não é? Basta olharmos para a Alemanha e vermos a cultura alemã, por exemplo. É uma coisa riquíssima. Em todas as áreas da coisa. E, no entanto, fizeram o que fizeram. E, no entanto, o Holocausto. Exatamente. E, no entanto, a Alemanha está a portar-se como se está a portar atualmente o poder perante o que está a passar em Gaza. Exatamente, exatamente. Perseguem quem se manifesta contra a ocupação e a barbárie do Estado de Israel. Exatamente. Mas já vamos por esses caminhos, há muitos caminhos, e ainda pegando num título de Saramago, para voltarmos ao assunto de Saramago, estamos a viver uma cegueira branca, como a cegueira escrita por Saramago num ensaio sobre a cegueira. Exatamente. Eu sempre achei, não é, que esse é o melhor romance do Saramago, por todos os motivos. Não é? E estamos exatamente de novo aí. Nós portugueses e o mundo inteiro, em todo lado, estamos exatamente da mesma maneira, não é? Digamos, substituímos o pensamento, não é, por frases feitas, não é, que não significam nada, não é? E estamos a caminhar para aí. Significam muitas vezes ódio. Exatamente, exatamente. E então isso vem tudo cá para cima, não é? Vem tudo cá para cima. E eu acho que estamos outra vez a caminhar nesse mesmo sentido. Evidentemente que há diferenças, a história não se repete, né? Mas, de facto, digamos, a tragédia que é a história da humanidade repetiu-se sempre. Com forma A, com forma B, com forma C. Né? Eu estou bastante preocupado. Não é? O mundo está a ensaiar-se para uma nova grande tragédia? Sim, não tenho dúvidas disso. Não é? Tem todas as características. Tem todas as características. Os Estados Unidos estão a sentir o seu domínio sobre o mundo ameaçado pela China. E
estão a fazer várias coisas. Vêm todos os dias nos jornais, né, que foram para aqui, fizeram uma aliança com este, uma aliança com aquele, o outro, não sei o quê. Digamos, está-se tudo a preparar para que haja uma guerra mundial outra vez. A guerra é a maneira de resolver este tipo de contradições. Quando a posição de alguém é ameaçada, esse alguém, se tem força, vai fazer tudo para impedir que essa ameaça se concretize. Foi sempre assim. Foi sempre assim. Exatamente. E nós não tiramos lições nenhumas do passado. Não se aprendeu nada. Não, como nunca se aprendeu. Mas porque não há memória, porque não há memória ou porque... Ter a memória depois, em certos momentos, é ali deixada para os arquivos. E há então, passados uns anos, vão lá umas pessoas chamadas historiadores que levantam outra coisa, vêm contar aquilo tudo, a gente lê e tal. Guerra nunca mais, mas isso foi assim na Primeira Guerra Mundial, foi na Segunda Guerra Mundial e vai ser na Terceira Guerra Mundial. Não tenho dúvidas nisso, não é? Portanto, o que é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode fazer? Mantermos lúcidos, não é? Combatermos todas estas coisas que vêm, porque no fundo, às vezes, o que a gente sempre que eu sinto é que a estupidez subiu ao poder. Basta olhar para certos países, não é? Para vermos isso mesmo, não é? Saramago tinha esse olhar crítico. Exatamente. Que não é? Ele falava muito que vivia num mundo em que a estupidez estava a chegar ao poder. Ele tinha uma frase que ia exatamente aí. E no ensaio sobre a cegueira chegou a dizer: se podes olhar, vê, se podes ver, repara. E andamos muito cegos quanto a isso. Exatamente. Esse romance, Ensaio sobre a Cegueira, é complementado, não digo completado porque ele é completo, não é? Mas é complementado com outro chamado Ensaio sobre a Lucidez, não é? Que ele escreveu pouco tempo depois. E estes dois são exemplares de uma oscilação que vivia o Saramago entre um otimismo e um pessimismo. O Ensaio sobre a Cegueira é o do otimismo possível, né? Porque apesar de tudo, aqueles cegos todos, quando chega ao fim do romance, cai uma chuva lustral e eles são limpos pela chuva e começam a ver outra vez, né? E vê-se lá ao fundo uma floresta verde. Não, o Saramago deixa esta coisa assim, né? No Ensaio sobre a Lucidez isso não existe. Estes mesmos personagens aparecem também, a mulher do médico e o médico, que aparecem também no segundo romance, né? E não acontece isso. No fim do romance, quando a repressão anda à caça de quem é que leva as pessoas a votar em branco, eles descobriram que uma dessas pessoas é a mulher do médico. Né? E então ela está em casa num dia a dependurar a roupa para secar, né? E ouve-se um tiro e ela cai morta no chão. E o cão vem a correr, o cão das lágrimas, vem a correr para a dona e começa a uivar em volta do corpo da dona. Né? Ouve-se há uns personagens cá em baixo, uns pedintes, não é? Que um diz para o outro: olha agora aqui, cães a uivar, odeio o uivo de cão. E de súbito ouve-se mais um tiro e o cão morre. O uivo acaba e o romance acaba assim. Isso leva-me à pergunta: é um fim e tanto. Exatamente, é uma coisa extremamente, é um fim muito violento. E isso leva-me à pergunta: os inícios e os fins dos livros são importantes? Acho que sim, não é? Sobretudo quando, digamos, são bem concebidos. Às vezes aparecem romances que não estão mal ao longo do romance, mas depois o fim é um pouco pífio, não é? Pois, e um fim pífio pode jogar o livro para menos estrelas. Pode, sim, exatamente. Para menos, numa avaliação menor, por causa de um mau fim ou do mau início, não é? O que é um bom livro para si? Qual é o livro que o agarra? O que é que tem que ter um livro para o agarrar? Bom, isso tem que ter uma coisa qualquer que eu começo a ler e já não paro. Não é? Os livros de Saramago são assim. Os livros de Saramago são assim. E percebeu isso desde o primeiro?
Sim, desde o levantar do chão, percebe-se isso? A gente começa digamos, o Saramago tem aquela modo particular da pontuação. Né? Pois, pode criar um atrapalho em leitores. Sim, ele só usa pontos finais e vírgulas. Bom, mas de facto ele não precisa de mais. Pois. É que tem que adequar o discurso, né? Isso mesmo. Ele explica isso porque, digamos, quando estava a escrever o Levantar do Chão, da maneira tradicional, né? Ele, de repente, começou a escrever como se estivesse a ouvir contar aquela história. Né? E quando a gente está a contar uma história, acompanha, não põe pontos, nem vírgulas, nem nada disso. Faz pausas, assim, puxa a voz para cima, puxa a voz para baixo. É isso tudo que ele consegue fazer. Contínuo, não é? Exatamente, é isso que ele consegue fazer. E a respiração é dada por quem lê. Exatamente. As pausas são dadas por quem lê. A vírgula é uma pausa curta, ponto final é uma pausa um pouco maior, e é isto. Digamos, quem for aberto para o texto, né? Quem for à espera de uma coisa que não provavelmente tem que ser tradicional, descobre rapidamente este modo de escrever, que é um modo de escrever bastante oralizante, e então descobre o verdadeiro prazer do texto. O próprio texto conduz-nos, né? E nós recriamos o texto como se estivéssemos a contar aquela história a nós próprios. Pois. Fale-me desta relação com tantas décadas com José Saramago. Falou aí desse início. Como é que foi sendo criada a sua relação de editor e depois de amigo de Saramago? Bom, a minha relação com o Saramago foi muito boa. Né? Ele, digamos, dava-se bem com toda a gente lá na editora. A editora tinha até a característica, tinha sempre portas abertas. O autor que entrava ia ali, dirigia-se ali, foi a falar com este, falar com aquele. Isso era uma característica da editora. E ele não era diferente. Ia com toda a gente, e era sempre uma festa quando ele ia à editora. Mas quem tratava as coisas todas, os contratos, os livros, as provas, vem provas e tudo isso, quando é que há no livro, quando não há, e não sei, esse tipo de coisas, era eu que fazia. Não é? Como é que era editar Saramago? Porque a relação de um editor com um autor, ou um autor e outro autor, ou outra autora, é sempre diferente, é sempre não é? Diferente. Como é que era com ele? Ele pedia-lhe conselhos antes de escrever, enviava-lhe os manuscritos, havia uma discussão entre ideias. Como é que era? Das histórias? Não. Com o Saramago era tudo muito fácil, de facto. Não é? Ele sabia perfeitamente o que queria, quando queria, era muito disciplinado no trabalho e aquilo começava porque ele de repente tinha uma ideia. Né? Aparece-lhe de repente, ir no avião, não sei para onde, e aparece-lhe uma coisa, o ano da morte de Ricardo Reis. Pois, ele partia de grandes títulos, não é? Exatamente. Isto de facto é uma coisa extraordinária. Depois a gente vê o ano da morte de Ricardo Reis. Isto tem uma sonoridade extraordinária. Depois a gente até olha e diz, bom, daqui pode-se deduzir um romance. Pois é. Pode-se escrever um romance por dedução. Não é? Muito interessante. Pego nas coisas que o Pessoa disse do Ricardo Reis e começo aí e ele, digamos, muitas vezes este era o método dele. Pois, porque tudo começava em títulos grandiosos. Exatamente. Muito bons. Exatamente. O Evangelho segundo Jesus Cristo. Exatamente. Isso é uma coisa que ele viu de repente num quiosque em Sevilha. Num quiosque com imensas revistas, ele escreveu uma coisa chamada O Evangelho segundo Jesus Cristo. Pois, voltou para trás, se calhar sem interesse nenhum. Voltou para trás, foi lá ver e não estava lá nada disto. Ah, não? Não. Veja a cabeça esta coisa e ele julgou que estava. Projetou aquilo sobre um quiosque de revistas. Interessantíssimo. Né? E pronto, ele muitas vezes trabalhava assim. Né? Agora, havia uma coisa que era certa, não é? Por vezes ele dizia mais ou menos o que estava a fazer, do que tratava o livro, do que assunto mais ou menos que era, e depois aí em janeiro ou fevereiro de um determinado ano dizia, tens livro, antes de agosto entrego-te o livro. E era muito... Exatamente, isto era religiosamente cumprido. Cumprido. Exatamente. E nem todos os autores e autoras são assim. Não, eventualmente a maioria não é. Não, a maioria não é nada disso. Muito indisciplinado. Aliás, o Zeferino deve sofrer muito dos nervos. Não, pois está sempre a acontecer
os autores, mas eu percebo tanto uns como outros. Né? Claro. E, digamos, eu dizia, não, eu entrego e tal, então faço este livro este ano, faço, sim senhora, eu faço, mas olha, entrego-me até o dia 15 de julho, porque depois é agosto e eu vou de férias e não sei o quê. E depois o livro regressa não vai. em setembro e não há livro. Ainda agora estou a tratar de livros quando sair até o fim do ano. Acha o Zefirino. Exatamente. Portanto, aquilo é tudo muito incerto, mas com o Saramago era uma coisa religiosa. Religiosa, muito certeira. Há um igual ao Saramago, que é o Daniel Sampaio. Sim? Exatamente. Muito bem. Exatamente. Tenho agora um livro novo dele, que ele ficou de me entregar até o dia 15 de julho, e efetivamente, no dia 15 de julho, eu tinha o livro. Muito bem. E com Saramago, pelo que percebi, ele entregava um manuscrito impecável. Exatamente. Tinha pouco a fazer, não é? Digamos, isto no tempo em que se datilografava. Depois o tempo mudou, como sabe. Vinha, digamos, muito bem datilografado, muito limpo, não é? E, às vezes aqui e ali à frente uma palavra ele trocava ou apagava, uma coisa assim muito simples. Ele facilitava imenso, quer dizer, na altura da composição do chumbo e tal. Aquilo funcionava realmente muito, muito bem, era ótimo, não é? E, portanto, depois também nas provas ele não fazia grandes alterações. Um descanso nesse aspecto. Era um perfeito descanso. Um perfeito descanso. E um entusiasmo. Sim. E um entusiasmo. Sim, como nós fazíamos edições com tiragens muito altas, de 40 e 50 mil exemplares. Aquilo facilitava-nos muito, porque podíamos, em janeiro ou fevereiro, comprar o papel que haveríamos de precisar em setembro ou outubro. Como é que foi sendo criada e desenhada, ou escrita, usando a vossa relação de amizade? Como é que era? O que é que pode partilhar sobre isso? Bom, primeiro, uma relação de confiança que se estabeleceu entre ele percebeu rapidamente que digamos, primeiro, aquilo funcionava com seriedade. Nós não iríamos nunca, em momento algum, fazer qualquer aldrabice contra os interesses dele. Isso ele percebeu rapidamente. Não estava no nosso espírito, não faz parte. Não faz parte. Isso ele percebeu rapidamente e, portanto, ele tinha uma grande confiança nossa. Nós pagávamos-lhe pouco, segundo ele dizia, digamos, nós tínhamos um contrato com ele de pagar 12,5% sobre o preço de capa, e naquela altura, digamos, que nós começámos a fabricar, aquilo era praticamente universal, pagar 15 a 20%. E vocês pagavam menos? Nós pagávamos 12,5%. E ele ainda assim continuava? Ainda assim ele continuava. Então, porque ele tinha sido editor. Ele foi editor, né? Nos estudos cor, né? Nos anos 60. Né? Eventualmente o dinheiro que contrabalança, não é? O dinheiro que um autor pode fazer pode contrabalançar de outras apostas. Não, ele estar no fundo, quer dizer, tranquilo, não é? Tem aquela coisa, mas isto estará certo. Epá, mas são poucas vendas. Mas eu vi que até estive não sei aonde, até não sei o que, havia vendas razoáveis e agora sem. Quer dizer, este tipo de coisas é muito incomodativo para um autor. Claro. Ele começa a entrar com dúvidas, com desconfianças, e depois aquilo não sai, depois não sei o quê, depois fala com não sei quem, e não sei quem diz-lhe não sei o quê. Isto é muito desagradável, não é? E ele encontrou ali um esquema, não é? Que, com o caminho, que era nós pagávamos 12,5% de duas formas. Primeiro, metade da tiragem, quando o livro saía. Depois, ficávamos à espera que o livro esgotasse. E quando o livro esgotasse e nós fôssemos fazer nova edição, pagávamos-lhe o resto da edição anterior e metade da edição seguinte. Uhum. E portanto, assim, não tinha contas, porque contas, vocês vão mandar todos os anos uma coisa, dizer, olha, vendemos 5 livros, tenho aqui 5 tostões para receber e tal, passo por cá. Não quero isto, quero lá saber, ou isto funciona ou isto não funciona. Pois, e, portanto, e foi funcionando. E funcionou sempre, né? Desde o princípio. Sim. E era uma relação que extravasava a relação editor-autor? Exatamente, porque então, isto depois, sim, quer dizer, depois éramos convidados para isto, eu e a minha mulher, digamos, convivíamos com o Saramago, não é? Convivíamos muito com ele, não é? Inicialmente com a Isabel da Nóbrega, depois quando ele se casou com a Pilar del Rio,
Operários de Alvarito, digamos, fazíamos parte do grupo. Não é? Fazíamos com a Ana Maria Magalhães, a autora de Uma Aventura, coleção que a caminho também tornou célebre e que tanto vendeu, mas já lá vamos aí. E quero falar de uma situação, quero falar de um acontecimento principal da sua vida e da vida até do país, quando em 98 foi atribuído o Prémio Nobel da Literatura a Saramago. Já havia suspeições que poderia acontecer? Sim. Mas como foi receber essa notícia? Sim. Ia-se falando, não é? Portanto, o Saramago já estava muito publicado no estrangeiro e, digamos, a um autor que não esteja muito publicado no estrangeiro dificilmente atribui o Prémio Nobel, não é? E, portanto, ele já estava muito publicado no estrangeiro, com editoras muito prestigiadas. Já era muito lido? Exatamente, não é? Era muito admirado, portanto, não foi assim uma pedada no charco, não foi. Não já vivia nessa altura, imagino, a expressão é sua, a cavalgada sem descanso com Saramago. Pois, sim. O que é isso de viver a cavalgada sem descanso com Saramago? Porque, digamos, ali, digamos, a caminho era, eu acho que ainda continua a ser, não é? Uma coisa que não é propriamente uma empresa que faz livros, não é? Então? Há uns militantes que fazem livros, não é? Fazem livros por militância. Quando acham que o livro é bom, não se calam, isto até toda a gente e não, não é? Bom, que sim, claro, as vendas são importantes, evidentemente que sim, até porque, digamos, a compra e a venda é o processo que a gente tem para distribuir livros, não há outro, não é? Portanto, se vende pouco, quer dizer que não foi longe, não é? Portanto, isso, digamos, é uma característica importante lá e, portanto, a gente fazia sempre, digamos, com ele, como também com outros autores, vou citar o Micoto, há bocado falei do Daniel Sampaio e outras coisas, os novos autores e tudo isso, digamos, a gente militava, grande livro, temos que levar isto a toda a parte. O princípio era um bocado este, não é? E o Saramago dispunha-se a isso. Punha-se a isso? Sim, a gente combinava tudo, vai para a tipografia, o digital vai para a tipografia, o digital vai para as livrarias, então, olha, deixamos passar 15 dias e vamos fazer uma série de lançamentos. Tens 15 dias para isso. Podes-me utilizar à vontade durante 15 dias. Uhum. Do resto, depois já não estou disponível. Pronto, e a gente cheguei a fazer sessões de lançamento em várias terras, ao sábado, por exemplo, ao princípio da tarde, ao fim da tarde e à noite. A tal cavalgada sem descanso. Cavalgada, exatamente. Intensa. Exatamente. Muito bem. E, entretanto, em 98, acontece a notícia furacão. Como é que foi para si? Sei que Saramago foi... esta história já tem sido contada aqui e ali. Foi caçado, impedido de embarcar em Frankfurt, não é? Como é que foi? Bom, foi assim. Falava-se, todos os anos se falava, no ano passado, no ano anterior tinha-se falado. Ele, por acaso, estava em Frankfurt, ele tinha ido a Frankfurt nessa altura, não é? Tinha ido por causa da Feira do Livro de Frankfurt, fizeram-lhe um convite lá da feira, e nesse ano a divulgação do prémio, que é sempre, acho que primeira quinta-feira de outubro, ou uma coisa assim, não é? Quando foi divulgado o prémio, a feira estava a funcionar. O que nem sempre acontece. E então estava ali, digamos, o mundo da edição estava tudo ali. Ali concentrado. As principais figuras da literatura. Exatamente, de todo o mundo. Dizer, todo o mundo. Milhares de pessoas. Não é? Na véspera, ele estava lá e disse, olha, eu amanhã vou-me embora. E há 1 hora tenho o avião e vou-me embora. Não estou aqui a fazer nada. Eu disse, se calhar é melhor ir embora de facto, porque o ano passado se falou e não sei o quê. Porque estava para se anunciar quem era o vencedor do prémio. Há 1 hora desse dia, dessa quinta-feira, né, era anunciado o prémio. E os suecos são todos muito, muito, muito precisos, não é? Há 1 hora, que é o meio-dia cá, não é? Há 1 hora exata, abre-se uma porta e aparece um senhor e lê um texto curto a dizer
o prémio Nobel deste ano é fulano. Mas Saramago decidiu embarcar porque não tinha grandes esperanças. E eu tenho de dizer que, digamos... Ou tinha tinha alguma? alguma? Mas a Pilar telefonou-me e tal, a dizer umas coisas um bocado estranhas. A Pilar telefonou a dizer umas coisas estranhas, como assim? Sim. Digamos, uma coisa que eu não percebia bem, parece que uma se intuição. fala que agora, que fala-se que agora de outra maneira. Eu disse, pois, talvez. Ele estava entre os grandes candidatos. Sim, e eu, digamos, disse, bom, pois, então fazemos o seguinte, como aquilo é 1 hora, eles são muito certinhos. Estás lá e telefonas para aqui. Nessa altura os telemóveis ainda eram muito raros, não é? Havia um telefone fixo lá no stand da APEL, do stand português. Eu estou aqui há 1 hora, estou aqui ao lado. E ele estaria para embarcar. Sim, e tu telefonas e eu digo-te. E depois embarcas, não embarcas. Então está bem, combinámos assim. E eu lá estava. Há 1 hora de lá, meio-dia de cá, eu lá estava ali ao lado do telefone. O telefone toca, eu levanto e era um jornalista daqui a dizer, olha, da TSF, a dizer, olha, você, olha que é o Saramago que ganhou o prémio Nobel, fica aí que eu vou passar ao estúdio e você que faça logo um comentário, que era não sei o quê, e eu disse, olha, finalmente, né? E então, quando ele foi para o estúdio, portanto, o telefone ficou nas mãos de uma telefonista, e eu, digamos, por estupidez, eu vi lá ao fundo, aquele corredor, a agente do Saramago, e fiz-lhe assim com o dedo levantado para o ar. Pois. Ela olhou e desatou a correr não sei para onde, e a telefonista, e eu perguntei, então como é que és? Foi o Saramago que ganhou? Já não sabemos, ainda era porque... E achou, foi um falso alarme. Meu Deus, ela vai, a mulher vai... Foi um falso alarme que... Não, mas depois foi mesmo. Foi mesmo, exatamente. E entretanto, o Saramago soube do prémio através de um telefonema, mas não foi do Zeferino, foi de uma jornalista. Exatamente, uma jornalista, eu não lembro como é que ela se chamava, mas ela até é bastante conhecida, e ela era correspondente aqui da RTP em Berlim, né? Ela soube e telefonou para o aeroporto para uma funcionária lá que ela conhecia, né? Que foi dar a notícia ao Saramago. Ou seja, não o deixou embarcar. Ela não foi, não é? Essa funcionária, que aliás era funcionária da TAP, mas estava emprestada à British Airways, isso foi o que me contaram depois, disse ao chefe, né? Vou lá ao embarque, né? Porque o Saramago ganhou o prémio Nobel e ele está lá. E o chefe disse, não é você que vai, quem vai sou eu. E foi o chefe. Foi o chefe dela que foi dar a notícia ao Saramago. E o Zeferino depois foi buscá-lo, não é? Sim, depois lá conseguimos finalmente falar, não é? Porque na altura não havia telemóveis, não era fácil. Mas conseguimos, ele finalmente lá ligou para aquele número de telefone e dissemos, espera aí que vamos daí buscar. Boa. E o resto é história. Esse terá sido o dia mais feliz da sua vida? Acho que sim, né? Do ponto de vista profissional, acho que sim, digamos. Ali, digamos, foi uma coisa extraordinária, não é? Porque desde há muito tempo que nós aqui portugueses aspirávamos pelo prémio Nobel. Já há coisas nos jornais dos anos 30 falando de quem é que vai ganhar o prémio Nobel. Depois houve uma coisa, uma discussão muito ampla entre esquerda e direita na oposição nos anos 60, porque uns eram a favor do Aquilino Ribeiro com o prémio Nobel, outros eram a favor do Torga, né? Depois nem foi Aquilino Ribeiro nem Torga. Aquilo era uma coisa assim, que chatice, que não sei o quê. Havia imensos escritores que aspiravam a ser nobelizados, né? Mas pronto, era uma aspiração e finalmente veio. Pronto. Realmente o prémio foi aspirado. Exatamente. E então estávamos todos contentes. Foi quando o mundo despertou mais para a literatura portuguesa, num dia em que, nas palavras de Saramago, os portugueses cresceram 3 centímetros, em que todos nós nos sentimos mais altos, mais fortes, mais formosos, até palavras de Saramago. Todos cresceram
A literatura portuguesa cresceu aí? O próprio Zeferino, enquanto editor, cresceu nesse momento? Sim, eu passei a ser, digamos, a partir dessa altura, eu passei a ser o editor do José Saramago. E ainda sou, não é? Ainda há pessoas que às vezes me dizem: olha, o editor do Saramago sou eu. Ganhei imenso com isso. Não é? Sente orgulho? Sim, eu sinto um grande orgulho de facto, porque acompanhei este processo desde o princípio, não é? Porque antes do levantado do chão, o Saramago não era nada, não é? Era o tal, no máximo, como ele dizia, uma nota de rodapé. Depois, daí para a frente, eu acompanhei o processo todo, não é? E estive sempre com ele, não é? E digamos que aquilo era uma vida bastante intensa, porque havia livros e havia imensos lançamentos, isto e aquilo, outro, todos os dias havia imensas coisas para tratar, ou não havia livros e havia a expectativa do próximo, não é? Digamos, isto dá uma grande proximidade com o autor. E depois, quer dizer, o autor, todos eles, incluindo o Saramago, quer dizer, aquele livro é fundamental para eles, não é? Tem uma importância decisiva na vida daquela pessoa, não é? E, portanto, eu não tenho nada a ver com isso. Sou apenas o editor, mas estou lá junto, estou lá perto, né, dessa coisa tão preciosa que é um livro que é lido por milhares de pessoas. Né? E Saramago, até ao fim da sua vida, vivia na urgência de escrever mais e mais antes que fosse tarde, não é? Exatamente. Ele, nos últimos anos, à medida que a saúde foi diminuindo, né, e ele, digamos, escrevia, às vezes já com alguma dificuldade, mas havia uma ânsia de deixar as contas todas feitas. As contas todas feitas. Sim. Os livros todos cá fora. Exatamente. Acha que Saramago escreveu todos os livros que queria? Acho que sim, não é? Depois ele ainda andava a escrever uma coisa que fez só 2 ou 3 capítulos, não é? Sobre a guerra, não é? Que era uma coisa que já o preocupava imenso, não é? Pois, e a preocupação sobre os direitos humanos. Ele, aliás, escreveu a Carta dos Direitos Humanos, exatamente, não é? Exatamente. E esse livro era sobre esta situação. Exatamente, era uma situação de guerra, passado numa fábrica produtora de material de guerra. Não é? A guerra já o preocupava a que ponto? Já o preocupava ao ponto de, digamos, ele ter escrito, digamos, o ensaio sobre a cegueira, ter escrito o ensaio sobre a lucidez, não é? E esses livros que já são, digamos, de alguém, digamos, que tem na cabeça esse pavor e esse terror que é que nós vamos fazer outra vez a mesma estupidez. A maldade humana. Exatamente. Isto vai ser... E ele, digamos, essa coisa um pouco indefinido. Não temos dificuldade em definir, né? Porque nós sabemos o que é a exploração do homem pelo homem, nós sabemos isso tudo. Mas a maldade humana, né? Isso não compreende isso. Não se compreende. Né? Não se compreende. Como há agora, no caso de Gaza, não é? Aquelas pessoas a serem massacradas. Mas às vezes fala-se na guerra de Gaza, mas não há guerra, não é? Aquilo há umas quantas pessoas que estão cercadas num sítio e vão partilhadas, que isso não é uma guerra. Uma matança. Exato, sem acesso a ajuda humanitária. Uma matança. Genocídio, no caso. Se me permite a expressão, uma matança bíblica. Né? Daquelas hecatombes, né? Que são relatadas nos livros iniciais, né? Da Bíblia. Né? Porquê? Porquê? Exatamente. Como é que somos capazes de fazer isto? Pois, e como é que o mundo e os grandes poderes, como o poder português, têm estado a assobiar para o lado há tanto tempo, até agora? Como é que é possível? Exatamente. E vão assobiar até o fim. Vão, acho que sim. E Netanyahu já disse que quer invadir com as forças militares a Gaza, não é? Há tempos eu estava a ler o jornal e descobri uma expressão muito interessante aqui da política externa brasileira, portuguesa, não é? Que, digamos, sim, um dia podemos reconhecer, mas talvez não agora. O programa do governo, não é? A política externa é definida como uma transversalidade bilateralizada. É uma coisa assim.
Ou seja, estamos parados no meio da ponte para ver no que dá. O que é muito triste, dada a situação, dada o tema. Exatamente, e podemos ocupar um lugar de prestígio e de coisa. Salva-nos o Guterres, né? Pois é. Salva-nos o Guterres, né? Que não tem hesitado em dizer umas quantas coisas que era preciso, e é preciso que alguém dissesse. Né? Verdade. A saída de Saramago do seu catálogo de autores, por decisão das herdeiras, foi o momento mais doloroso da sua carreira, do seu percurso enquanto editor? Sim, de alguma maneira foi, não é? Foi uma coisa desagradável. É claro que, digamos, eu percebo, né? Portanto, a coisa que disseram, que aliás me explicaram, não é? E eu consultaram-no antes? Quer dizer, comunicaram-me que iam tomar aquela decisão, né? E perguntaram-me o que é que eu achava. Tentaram de outra maneira? E eu achei bem, não é? Porque... Achou bem? Sim, achei, porque se me põe essa questão, não é? Acho muito bem, faço. Não tenho condições de estar aqui, digamos, a discutir essa coisa. A decisão, evidentemente, né, quando me falaram, a decisão estava tomada. Não é? Estava? Não tentaram negociar de outra maneira? Não, a decisão estava tomada. Né? E, portanto, não vale agora a pena eu pôr-me um prato da balança e do outro lado uma pipa de dinheiro. Não, acabou. A história acabou. Pronto. Foi abaixo nessa altura? Não, acho que não. Ou foi um bocadinho? E foi um bocadinho. Não há uma coisa agradável de se receber, não é? Mas em todo o caso, não foi o Saramago que tomou a decisão. Se Saramago fosse vivo por essas razões apresentadas, acha que ele teria saído? Tenho dúvidas. Tem dúvidas? Tenho dúvidas. Porque, no fim de contas, né, o Saramago estava editado todo na Caminho, estava bem editado. Não havia motivo nenhum para se queixar. Digamos, todas as questões que ele levantava eram todas digamos, atendidas com grande. Certo que houve esta passagem de, digamos, eu já não era o editor, ou passei a ser um empregado da editora, não é? Houve essa questão, não é? Na história, ou seja, o facto da Caminho ter passado a pertencer à Leia. Exatamente. E muita coisa mudou na estrutura, não é? Exatamente. E, portanto, isso acha que isso poderia ter mudado a decisão de Saramago? Acho que isso pesou, digamos, na decisão que tomaram depois, né? Mas não foi o Saramago que a tomou, mas digamos, eu duvido que ele a tomasse. Né? Mesmo quando valores económicos eram evidentes e mais publicação eventualmente, porque quando se muda, quando um autor muito prestigiado sai de uma editora para outra, publicam-se logo muitos mais livros, não é? Sim, e isso por força de razão, vende-se mais, não é? Sim, mas digamos, o Saramago não se preocupava com isso, com as questões do dinheiro, não é? Que queria que lhe pagassem o que lhe era devido, evidentemente, não é? Mas não tinha essa visão estratégica de não ligava de muito crescimento. A questão do dinheiro. Não me parece, pronto, pelo que eu conhecia, não me parece isso, não era isso certo, não é isso certamente, não era uma questão de dinheiro. Não é? Mas enfim, pronto, acabou, digamos. Sabe que uma editora também uma editora é uma coisa viva, não é? Ao fim de 50 anos. Os autores começam a morrer, né? Ou começam a escrever menos, né? Ou mudam de editoras ou também. Ou mudam de editoras, não é? Portanto, esse momento guarda mágoas dessa saída do autor José Saramago? Se quer que eu diga, nessas contas da vida. Custou-me mais a saída do Mário de Carvalho do que a saída do José Saramago. E aconteceu a seguir. Estou a dizer isto. Não, o Mário de Carvalho aconteceu antes. Antes. Estou a dizer-lhe isto, digamos, nunca disse isto, não é? Mas agora, de repente, que me coloca a questão para trás, não é? Custou-me mais. O Saramago estava tudo já feito, ele estava morto, digamos, não deixou praticamente nada, dando uma outra coisa pequena para publicar. Essa resposta não é evidente. E deixou-me estupefacto agora, porque
Porque é que diz que a saída do Mário de Carvalho lhe custou mais do que a saída de deixar de ser o editor de Saramago? É exatamente assim ou depende do que se está a analisar? No que se refere à edição do Saramago, o trabalho está todo feito. Não há mais trabalho a fazer. Há novas publicações das obras escritas, há um trabalho de divulgação, reimpressões. Há estratégia, talvez. O livro acaba no armazém, olha, acabou, já não há mais, fazemos mais uns quantos, não é? Portanto, há isso, não é? Portanto, mas não há nenhum outro trabalho. Não havia mais nada para publicar. Nada disso, tirando uma pequena coisa que fizeram uma edição de Alabardas Alabardas. Havia isso, não é? Esse livro para publicar que não chegou a ser publicado. Exato, não é? chegou na Caminho, não. Na Caminho, não. Não, lá assim, na Porta Editora, sim. Né? Aliás, fizeram uma edição que eu, se calhar, me teria recusado a fazer daquela maneira. Porquê? Não gostei da edição. Não gostei. Não gostei daquilo. Mas, enfim, pronto, isto agora já são as minhas coisas, os meus gostos particulares. Né? Pronto, digamos, no caso do Mário de Carvalho, eu acho que ele, nessa altura, eu achava, né, que se calhar ainda tinha algumas coisas úteis a fazer com ele. Né? E, digamos, de alguma maneira, digamos, a saída dele, por vontade dele, né, rompeu-me essa coisa. Ele terá saído por razões também económicas? Não sei dizer, francamente não sei dizer. Não vejo que tenham sido razões económicas, porque ele tinha condições na Caminho já desde há muito tempo. Há muito tempo que tinha coisas estabelecidas, né? E não levantou nunca nenhuma questão desse tipo. Né? Enfim, são coisas que são, às vezes as pessoas, digamos, tomam decisões e atitudes que eu respeito, não é? Mas que se as analisarmos um bocadinho tem pouco fundamento. Né? Ou têm fundamentos bastante fúteis, não é? Mas enfim, acontece. E do que falámos agora, algumas razões fúteis foram tomadas? Sim, digamos, não foram muitas, para dizer a verdade. Acha que a saída de Saramago da Caminho foi tomada por razões fúteis? Não. Não foi tomada por razões fúteis. Foi tomada por razões muito atendíveis, não é? Teria feito o mesmo se estivesse no lugar das herdeiras? Teria feito o mesmo como? Não se estivesse no lugar das herdeiras, teria retirado a obra de Saramago? Não. Porquê? Porque estou a deixar de estar onde estou. Estou bem aqui, porque é que eu sair para uma coisa que eu nem sequer sei bem o que é. Pois. E a Caminho continua e persiste e tem sobrevivido a estes tempos também porque integrou a Leia. Foi determinante a entrada da Leia para a sobrevivência da Caminho? Bom, há que dizer o seguinte: Caminho passou por várias crises ao longo da sua história e, digamos, teve que aguentar 2 ou 3 crises que a podiam ter matado. Uma foi que a empresa chamada Editorial Caminho havia uma secção de livros, que é a editora, né? E havia uma secção de jornais que era o Diário. Né? Uhum. Quando o Diário foi fechado, né? Foi fechado cumprindo todas as imposições legais e isso recaiu sobre os livros. E aí a empresa tremeu um bocado. Né? Depois foi a falência da distribuidora. Aconteceu várias vezes com as editoras independentes, muitas vezes acontece isso. O negócio da distribuição de livros é um negócio difícil. Estão entalados entre o desconto que o editor lhes dá e o desconto que eles têm que dar ao livreiro. Uma margem, uma discussão de margens, não é? De lucro. E os livreiros empurram num sentido, os editores empurram no outro sentido. E pode ficar no osso. Exatamente. E isso é uma coisa muito difícil e nós sofremos 2 falências de 2 distribuidoras. Pois. E se a Caminho não tivesse integrado a Leia, não teria sobrevivido? Eu acho que não teria sobrevivido.
Isto agora já é uma opinião minha, mas nós já estávamos outra vez na iminência da falência do distribuidor. Estavam. E eu disse lá na editora, eu não quero mais. Eu fui falar com o Saramago, com as autoras da Coleção Aventura, com a Alice Vieira, com não sei quem, dizer, olha, nós não temos dinheiro para pagar, vocês vão ter que esperar. Já fui fazer isto uma vez e não vou fazer novamente. Pois chegou a fazer, Exatamente. numa determinada altura. Exato, fizemos todos, não é? Pois. Eu não quero fazer esse papel outra vez, não é? Pois, queria fazer sobreviver a edição Exatamente. Dos livros. Eu acho. Fazer o que era preciso fazer, é isso? Exatamente. Exatamente. Vamos vender a editora para que ela continue. Quer dizer, E não se arrepende? Não me arrependo nada. Eu agora tenho um áudio que gostava que ouvisse e Sim. que depois respondesse. Vamos a isto? Sim. Num tempo em que a liberdade está a ser ameaçada todos os dias de formas que nós há 5, 10, 15, 20 anos não podíamos imaginar. Aqui mesmo na Europa, por regimes que se julgam democráticos, como por exemplo a Alemanha, é um grande privilégio poder trabalhar com um editor que, antes de mais, é uma pessoa livre, alguém que não se sujeita, que pratica a liberdade. É um bem precioso para um escritor, para uma escritora. Não há maior bem, na verdade. E para além disso, trabalhar com um editor que está sempre ao lado das suas autoras, dos seus autores, sempre ao lado do livro, com uma confiança também ela preciosa para que o livro possa ser tudo aquilo que ele pode ser. É muito raro isso hoje, numa altura em que também os livros acabam por estar muitas vezes pré-formatados, e com o Seferin não há essa liberdade. Eu sentia sempre de os livros acabarem por ser muito diferentes do que era a ideia original, por vezes muito maiores, terem outros materiais. Essa margem para que o livro caminhe e venha a ser aquilo que precisa de ser, mesmo que isso não corresponda a um padrão, não corresponda a um formato prévio, é outro bem precioso. E eu gostaria de perguntar ao meu querido editor se ele alguma vez pensou fazer outra coisa quando começou a publicar livros, se alguma vez pensou mudar de vida ou nunca teve dúvidas que era mesmo isto que ele queria fazer. Bom, acabámos de ouvir um áudio da escritora Alexandra Lucas Coelho, que aqui dá conta da relação que tem com o seu editor Zeferino Coelho, sobre o qual diz que está sempre do lado do autor e do livro, e lança-lhe uma pergunta curiosa: se em algum momento do seu percurso desejou ser outra coisa, mudar de vida, ou se nunca teve dúvidas que ia ser editor até morrer. Vamos ouvir a resposta do Zeferino Coelho na segunda parte desta conversa, onde haverá espaço para outras surpresas, talvez mais um áudio ou mais do que um, e partilha das músicas que o acompanham, sugestões culturais e um texto de Sofia que Zeferino trouxe para ler, de um livro, um calhamaço, podemos dizer assim, um calhamaço de poesia da obra poética de Sofia, não é? Isto e mais para ouvirem a partir da manhã deste sábado. A boas escutas. Sete segundos é quanto basta para criar a primeira impressão, e é quanto basta para que algumas fiquem consigo para sempre, como um momento em que se apaixonou por algo realmente belo. As sensações, os detalhes, as possibilidades. Ou como o instante em que vir pela primeira vez o DS7 Edition France, forjado na mais pura elegância francesa.
Como quando entrar a bordo e se envolver com o interior em alcântara preto, com pormenores em dourado e carmim. Uma experiência absolutamente única. Descubra a nova Edition France em dsautomobile.pt. Bastam 7 segundos.